FATN 11, o Fundo de Renda Corporativa da BRC Capital. Vamos ler o relatório de junho de 2025 publicado agora, no dia 28 de julho de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo. Ao que parece, ele tem realizado compras lá no edifício Brasílio Machado. Veremos então qual é a atual situação dele. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele tem um patrimônio líquido total de 454 milhões, a cota patrimonial R$ 98,53. A última distribuição, veremos adiante, segue lá 80 centavos por cota, cresceu no número de cotistas de 18 mil agora, uma BL total de 34 mil metros quadrados, tem aí realizado a amortização de alguns CRIs, veremos adiante, tem aí também a conclusão da aquisição de algumas lajes, veremos também adiante, e na data que eu gravo aqui com vocês, o FATN 11 cota na B3 a R$ 82,55, fazendo um P sobre o VP de 0,83, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 1,4%. A cotação mergulhou em dezembro aos 76,45, continuou lateralizando, quando então conseguiu uma pequena recuperação agora em junho de 2025, subindo aos R$ 82,55. A última distribuição do fundo ocorrerá agora, no dia 14 de agosto de 2025, segue lá com 80 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 0,96%, anual de 12,02%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em FATN 11, teria hoje R$ 1.090,10, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o FATN 11 não consegue superar a linha do IFIX, superando apenas a linha do CDI e também não superando a linha do IPCA, retornando no período 9,01%, enquanto o CDI retornou 25,07%, o IPCA 9,42% e o IFIX 6,18%. Então, muita atenção à rentabilidade do FATN 11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão destaca nos principais movimentos do mês de julho de 2025, a área privativa total do fundo passou agora para 34 mil metros quadrados, 117 lajes corporativas distribuídas em 52 edifícios, 107 diferentes inquilinos. Em relação ao resultado do mês, segue lá com 80 centavos por cota, como comentamos, e em relação às receitas e despesas, a gestão destaca aqui que a receita de locação apresentou um aumento de 2,3%, teve também o início da exigibilidade do contrato lá do conjunto 84 do edifício G6 Square, o recebimento de valores de encerramento do contrato do conjunto 52 lá do edifício Brasílio Machado, também o início da exigibilidade de 2 novos contratos também lá no edifício Brasílio Machado e 2 escritórios adquiridos no mês já com locação contratada e exigível. A receita total reduziu 4,2%. No mês também houve o recebimento de multas rescisórias e a redução da contribuição do ganho de capital da venda de ativos comparativamente ao mês anterior. Tudo isso como os principais fatores de influência nesta redução da receita total. Em relação aos recursos provenientes do ganho de capital, a gestão destaca aqui que tem um saldo a ser distribuído de aproximadamente 1,2 milhão. As cotas adquiridas lá do TJKB 11 totalizando R$ 126 mil, contribuindo para a distribuição de dividendos recorrentes. Em relação às despesas, a gestão comenta que a redução de 23,7%, impactada principalmente aqui pelas despesas pontuais que se iniciaram em maio, que foram lá as taxas de ITBI para registro dos imóveis e a parcela única da taxa anual da CVM. Em relação às movimentações dos contratos, a gestão destaca aqui o reajuste monetário em 3 lajes corporativas, tem aqui também a transição do locatário do 52, lá do Brasílio Machado. Lá no conjunto 52 foi alugado conjuntamente com outra área do pavimento, que é ponto positivo. Houve também a formalização dos contratos do conjunto 121, 123, 124 e 125, lá do edifício Gaudi, com a vigência de 60 meses, o que é ponto positivo, conseguindo destravar contratos de locação extremamente positivos aqui para o resultado do fundo. Também houve a formalização de um novo contrato de locação do conjunto 112 lá do edifício Detage. Então, todas essas movimentações foram extremamente positivas aqui para o fundo, porque elas contam aqui com reajustes contratuais e também novos contratos de locação,
contribuindo positivamente para a receita imobiliária do fundo. No mês também houve a compra e a venda de ativos, concluindo no mês a aquisição do conjunto os 31, 32 e 82, mantendo aquele progresso em relação à aquisição de novos conjuntos lá no edifício Brasílio Machado, que agora somam 819 metros quadrados de área privativa. Também foram integralizadas a partir da operação realizada com o Fundo Oxigênio, o qual adquiriu os imóveis em dinheiro, realizando também as aquisições das áreas que pertenciam a Sim, ponto positivo. Em relação à liquidez, segue lá 18 mil cotistas, o volume financeiro negociado na casa de R$ 31.458, apresentando um aumento de 75% em relação ao mês anterior. Houve aí a alteração do regulamento do fundo também para adequação à norma CVM 175, o que é positivo também. Em relação às obras lá do edifício Brasílio Machado, a gestão destaca aqui as fotografias lá para o conjunto 12B, também tiveram as obras concluídas e o início da vigência dos contratos de locação agora em junho de 2025 lá naquela laje corporativa. Em relação à vacância lá do edifício Brasílio Machado, a gestão destaca aqui que ele hoje tem apenas 7,28% de vacância, de um total do portfólio aqui de menos de 1%. Isso porque ele se encontra hoje com 99,62% de todo o portfólio aqui do fundo locado, já contando aí com as novas locações e também com o novo contrato formalizado a partir de julho de 2025. Ele tem aqui uma projeção de locação das novas lajes lá no edifício Brasílio Machado, tem destacado aqui no relatório gerencial, o que é ponto positivo. Tem aqui também os status das locações, praticamente quase todo já em contrato vigente, tendo aqui apenas alguns destaques em negociação ou tratativas comerciais. Em relação à distribuição do mês de reajustes dos contratos, agora para agosto ele tem 17,4% para reajustar, 3,13 anos é o prazo médio aqui dos contratos, 4% dos contratos vencendo agora em 2025. Nos indicadores operacionais, cresceu um pouquinho a receita de locação recebida por metro quadrado, saindo lá de R$ 131 para agora R$ 132,90. 45% fica aqui para o IGPM, 53% para o IPCA. Ele tem aqui também 0,82% sem reajuste. Em relação à DRE do fundo, agora para junho de 2025, ele fez aqui um total de receitas de 4 milhões e 700, 1 milhão e 100 em relação às suas despesas e movimentações lá do fundo de reserva, chegando ao resultado operacional de 3 milhões e meio, 3 milhões 512 da remuneração total distribuída, 80 centavos por cota, tendo hoje um saldo atualizado do fundo de reserva na casa de R$ 904 mil. Em relação à composição da remuneração mensal por cota, segue aqui 92 centavos de receita de locação, 15 centavos de receitas de vendas, tem aqui também um pouco de receitas financeiras, contando com os arredondamentos e 27 centavos aqui por cota de despesas e reserva de caixa, chegando na distribuição de 80 centavos por cota, ela que mantém este patamar desde janeiro de 2025. Em relação à remuneração, fazendo um yield aí na casa aproximada anual de 11%, na remuneração acumulada comparada em relação ao índice, no total return aqui pelo IPCA 114,8%, enquanto o índice ROD distribuído chega na casa aqui de 109,4% e o índice CDI líquido também 109,4%. Em relação à remuneração, se comparado o rendimento do valor patrimonial da cota do FATN11, 0,81%, já o rendimento por valor patrimonial da cota de FIIs com participação no IFIX apenas 0,55%, então ele superando em uma considerável diferença o IFIX, o que é positivo. Em relação ao portfólio do fundo, a maior exposição segue lá a Vila Olímpia, 60%, mas ele tem aqui também na Berrini, na Faria Lima, na Paulista, no Itaim Bibi, no Brooklyn, nos Jardins e também 2% aqui no Jabaquara. A maior exposição por segmento segue aqui os serviços financeiros, 21,4%, mas ele tem aqui também serviços advocatícios, tecnologia, comércio, consultoria empresarial, seguros, informática, enfim, segue bem diversificado em relação aos seus segmentos. Em relação
aos dados do mercado, a maior taxa de ocupação segue lá na Nova Faria Lima, chegando a quase 93% de ocupação, seguido aqui da região do Jabaquara, também tem a Faria Lima e o Berrini, a menor ocupação ficando aqui para a região da Paulista. A absorção líquida por metro quadrado chega aí na casa de aproximadamente 11 mil metros quadrados para a região da Berrini, seguido aqui da Nova Faria Lima, que decresce bastante para apenas 6 mil metros quadrados. Em relação à liquidez do fundo, segue crescendo em relação aos seus números de cotistas, 18.302. Em relação ao volume financeiro, também crescendo bastante, atingindo aqui a ordem de 1.500.000 ao dia na B3. Já em relação à evolução do pagamento das operações com CRIs, elas chegam aqui no serviço da dívida hoje em aproximadamente 6,9%, 74,7% fica para o resultado operacional e 18,5% para o total de despesas. Para o total aqui das operações do CRIs, formam hoje uma alavancagem de 11,47%, 52 milhões de CRIs, o que é bem tranquilo, frente a um patrimônio total aqui na casa de 550 milhões de ativos, o que é ponto positivo. Tem aqui 45 parcelas para amortizar em relação ao CRI 1 e 72 parcelas para amortizar em relação ao CRI 2. Em relação ao CRI 1, ele já consegue amortizar agora desde junho de 2025, seguindo lá na casa de 620 mil reais, mas para o CRI 2 ele segue agora, iniciando em outubro de 2025, 340 mil reais. Então, importantíssimo ficar atento, mas a gestão já destaca aqui que estas amortizações não impactarão na distribuição de dividendos, que serão suportadas aí por recursos decorrentes do principal auferido a partir da reciclagem dos ativos por um período de 12 a 18 meses, a partir do início das amortizações, em setembro de 2024, e após esse período serão suportadas por nova emissão de cotas, então não afetará a distribuição do fundo, a amortização do CRI 1 e também do CRI 2. Por fim, são diversas lajes corporativas, conforme verificamos aqui, são excelentes escritórios, muito bem montados naquela situação plug and play, bem personalizado de acordo com o gosto do inquilino, o que ajuda demais o fundo a não ter praticamente nenhuma vacância em seu portfólio, bem baixa, não chegando aí à casa de 1%, conforme já verificamos aqui no relatório gerencial, o que é ponto extremamente positivo aqui para o FAT N11. Perfeito, pessoal? De FAT N11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos com vocês no próximo vídeo então. Fraterno abraço a todos. Até mais.